Bom, pessoal, agora nesse tutorial nós vamos aprender a conversar com o nosso professor, com o nosso tutor, ou o coordenador da EAD, ou o nosso suporte. Nós vamos entender a ferramenta Correio, que é o nosso e-mail interno dentro do ambiente virtual. É através dessa ferramenta que você vai interagir. Você pode tirar as dúvidas, você pode perguntar algo ao professor, algo ao tutor. Você vai interagir com os colegas e é importante você acessar essa ferramenta para que você entenda o que está acontecendo no ambiente. Ali o tutor te manda dica para realizar a atividade, ali a gente informa algumas questões importantes da disciplina, algumas regras que os professores colocam nos ambientes virtuais das disciplinas. Então é bom a gente acessar esse correio toda vez que a gente entra no ambiente virtual. Acessando o meu ambiente virtual, vocês já sabem que a primeira tela que eu encontro é a tela de atividades. E para eu verificar se eu tenho algum e-mail interno, se eu tenho algum correio dentro do ambiente virtual, eu acesso aqui do lado esquerdo a ferramenta Correio. Então acessei o meu ambiente, eu caio em atividades. Mas aí eu quero checar os meus correios, os meus e-mails internos. Então é só eu clicar aqui em Correio. Cliquei em Correio, ele vai me mostrar duas pastas. As pastas de arquivos que eu tenho a receber, que eu ainda não li, e os que eu já enviei. Então, se eu visualizar aqui no a receber, eu tenho um não lido. Então, como que eu faço para ler um correio? Então, eu identifiquei que tem um correio aqui para eu ler. Então, eu clico em a receber, ele vai abrir, vai me mostrar quem que me mandou esse correio. Aqui no caso foi o suporte que me mandou, e aqui tem o assunto desse correio. O assunto é atividade 1 no ar. Então o que eu faço? Eu clico em cima do assunto para ler esse correio. Cliquei em cima do assunto, eu consigo ler esse correio. Ok? Li o correio, entendi a comunicação. Se eu quiser responder de volta, é só eu clicar em responder e vou em responder ao remetente. Sempre responder ao remetente para que a gente não envie correio para todos os alunos do ambiente virtual. Então tomar cuidado com isso. Sempre encaminhar o teu correio para a pessoa correta. Se eu quero questionar alguma coisa ao tutor, ao professor, manda só para eles. Não manda para todos os colegas, ok? E aqui é para a gente manter uma comunicação interna de aprendizagem do ambiente virtual. Não é para fazer propaganda, não é para fazer qualquer tipo de corrente, nada disso. Aqui a gente só vai comunicar com o professor, com o tutor e com os colegas assuntos referentes à disciplina que você está estudando. Então, se eu quero responder esse correio que eu li, eu clico em responder e vou em responder ao remetente, ok? Aqui vai aparecer o destinatário que eu vou escrever. Eu venho aqui em cima da mensagem que ele me mandou, clico, dou Enter, vou com o cursor em cima e vou responder ao suporte, ok? Escrevi a minha mensagem. Aqui, se eu quiser formatar, colocar, alinhar, colocar negrito, mudar a letra, eu posso selecionar e formatar aqui a minha mensagem. Escrevi a mensagem, eu clico em enviar e aí o meu remetente vai receber esse correio, ok? Voltando lá para o correio, pode ver que já vai aparecer nas enviadas. Acabei de enviar um correio ao meu remetente, certo? Agora eu quero escrever um correio para o meu professor ou para o meu tutor. Como que eu faço para escrever um correio, mandar uma mensagem? Então acesso a ferramenta Correio e aí eu venho aqui nesse botão, criar mensagem. Eu clico em criar mensagem, ele vai me mostrar um botãozinho que chama para. Então, para quem eu quero escrever a mensagem? Então, eu clico aqui no para, ele vai me mostrar duas caixas.
a caixa de seleção e a caixa de destinatário. Então, para quem que eu quero escrever? Como que eu identifico essas pessoas dentro do meu ambiente virtual? Então, eu tenho aqui, ó, o nome da pessoa e na frente do nome dele eu tenho a função. Então, eu tenho aqui, ó, tutor, professor, coordenador, ok? Então, cada um é responsável por alguma coisa dentro do ambiente. Quando eu quiser conversar com eles, então eu vou lá, seleciono. Se eu quero fazer uma pergunta ao tutor, eu seleciono o meu tutor, clico nessa setinha e jogo ele para o destinatário, ok? Então eu já sei que eu vou mandar uma mensagem para o meu tutor. Se eu quiser mandar para o professor junto, clico aqui no professor e envio ele para minha caixa de destinatário. Os dois vão receber a minha mensagem. Coloco o assunto da mensagem, certo? E escrevo a minha mensagem aqui na caixa de texto, ok? Por exemplo, estou com dúvida em alguma atividade. Agora, pessoal, é importante a gente conseguir informar aqui no correio com precisão o que você quer. Então, saber explicitar sua dúvida, é importante você colocar o teu nome, colocar a tua questão de forma objetiva e de forma que o tutor consiga entender o que você quer, qual a sua dúvida, certo? Uma coisa importante aqui que eu preciso falar para vocês é o prazo de resposta. O tutor, ele tem até 24 horas para responder você no ambiente virtual. Então, se você respondeu hoje 2 horas da tarde, ele tem até amanhã 2 horas da tarde para te responder, ok? Exceto sábado, domingo e feriado, aí não conta. O professor, ele já tem 3 dias úteis. Então, se você perguntou numa segunda-feira, ele tem até na quarta ou dependendo na quinta para te responder. Então, ele tem 3 dias úteis, 72 horas para te responder. Então, tutor 24 horas e professor 72 horas para te responder, ok? Se você tiver alguma dúvida também com questão de disciplina, de alguma coisa que você está com dúvida, você pode perguntar para o coordenador da EAD. Ele também fica nos correios do ambiente, pode falar com o suporte, que a gente fica à disposição para atender todos vocês, certo? Então vamos supor que eu quero fazer uma pergunta e essa pergunta qualquer um dos dois pode me responder, o professor ou o tutor. Então eu mando para os dois, o que me responder primeiro está valendo. Uma questão importante, quando eu tenho dúvida de conteúdo da disciplina, então eu tenho uma dúvida de conteúdo que eu não consegui entender. Para quem que eu pergunto? Você pode perguntar tanto para o professor quanto para o tutor. Agora, se você tem uma dúvida técnica do ambiente virtual, eu não estou sabendo como que eu posto uma atividade, eu não estou sabendo como que eu faço para assistir uma aula. Quem que me tira dúvida técnica do ambiente virtual? Aí é só o tutor. Ok? Então, dúvidas técnicas do ambiente virtual é o tutor. Dúvidas de conteúdo da disciplina é o tutor e o professor. Certinho? Então, pus o meu assunto, escrevi a minha mensagem, coloquei aqui nos destinatários. É só eu clicar em enviar e aguardar a resposta do meu professor ou do meu tutor. É uma ferramenta importante que vocês precisam acessar sempre que entram no ambiente virtual, ok? Até o próximo tutorial e bons estudos!